Quer saber como foram as minhas leituras de outubro de 2025? Vem comigo que eu vou te contar. Esse mês foi totalmente dos vampiros. Foram 3 leituras diferentes e 3 experiências diferentes do que eu já tinha tido antes. Cada livro mostrou um tipo de vampiro, um tipo de medo e até uma forma diferente de contar a história. Eu preciso começar com Drácula. Além de ter sido o primeiro livro lido no mês, ainda foi o que mais me marcou. Sério, esse livro é incrível. Um clássico absoluto do terror e ainda assim super acessível. A narrativa é feita toda por cartas, diários e recortes de jornal, o que deixa tudo mais imerso, tudo mais tenso. Parece até que a gente está lendo documentos verdadeiros, tentando juntar as peças para entender o que está acontecendo com esses personagens. No começo, quando Jonathan chega no castelo do Conde, é simplesmente tenso. A descrição do local, o silêncio, o jeito estranho do cocheiro, parece que tudo é errado, mas ele não percebe até ser tarde demais, sabe? Quando ele fala sobre uma chama azul surgindo e o cocheiro seguindo naquela direção, me deixou muito agoniada. E me lembrou de uma cena no filme da Bela e a Fera, o clássico da Disney, que vou dar uma explicada aqui, né? Que o pai da Bela, ele é um inventor e ele sai para tentar vender a invenção dele. Ele vai a cavalo com a invenção, ele chega numa bifurcação e de um lado tá um clima super amigável, super tranquilo, e do outro lado tá um clima tenso com uma névoa assim, bem azul. E nessa parte a gente consegue escutar os uivos dos lobos, tem uns morcegos também. E o cavalo chama Philip, aquele fofo. Ele tenta fazer o pai da Bela ir pelo lado amigável, né? Os animais sentem, né? A energia. E o pai da Bela insiste e vai pelo lado mais tenso. E é interessante porque esse caminho leva ele até o castelo da Fera. E pra mim foi meio impossível não conectar, sabe, as duas cenas. Eu não sei se foi uma referência direta, mas pra mim a associação foi imediata. Voltando ao Drácula, nas cenas do castelo eu me senti presa lá junto com o Jonathan. Uma sensação de aprisionamento psicológico, sabe? O medo é constante, o silêncio pesa. Parece que o Drácula tá em cada centímetro daquele castelo. Ele tá observando tudo que o Jonathan faz e tudo que a gente tá fazendo, tudo que a gente pensa. Essa é a sensação que dá ao ler esses trechos, né, que o Jonathan tá no castelo. A escrita é fluida, nada difícil, e ela transmite uma sensação de decadência, de desespero, sabe? Ah, e claro, aqui a gente conhece o lendário caçador, né, de vampiros, que é o Van Helsing, que é inspiração para tantos outros caçadores de vampiros na cultura pop, né? Foi muito legal ler o livro original e conhecer, entender de onde veio esse personagem tão icônico. O Drácula, ele é muito mais do que só um livro de terror. Ele fala sobre o medo do desconhecido, sobre o poder da fé e até sobre a luta entre a razão e o instinto. É um clássico que envelheceu muito bem e com certeza virou um dos meus favoritos do ano. Depois de Drácula, eu fui direto para Salem, do Stephen King. E eu confesso que a minha experiência foi bem diferente da primeira leitura do mês. Talvez o timing tenha influenciado por ter saído de um clássico vampiresco e em seguida já engatar em outra, não sei, mas é meio inevitável comparar. A proposta de Salem é muito boa. Ele mostra o mal se espalhando por uma cidade inteira, não apenas um personagem. A ideia de uma cidade contaminada, de uma força sombria contaminando todos os moradores, é muito interessante, mas infelizmente não foi pra mim. Eu senti falta do medo que eu senti ao ler Drácula e ao ler alguns outros livros do mestre, né, do King. Eu achei a leitura bem mais arrastada. O King é um pouco prolixo, mas não foi nem por ter sido
muitos detalhes. Eu só achei ele um pouco cansativo, sabe? Não sei se eu consegui explicar a sensação, mas a leitura foi bem arrastada e infelizmente eu não consegui me apegar a nenhum personagem. Eu tentei, mas eu não consegui. Não é que o livro seja ruim, dá pra ver toda a construção atmosférica, a crítica social, o cuidado com os detalhes, mas emocionalmente ele não me pegou. Acho que o Drácula trabalha o medo de uma forma mais intensa, mais pessoal, enquanto Salem trabalha o medo mais coletivo, mais conceitual. E para encerrar o mês, teve a leitura do Clube da Dark, que foi A Hora do Espanto. A escrita é rápida, fluida, e a história tem aquele clima de terror adolescente que a gente adora nos filmes antigos. Ele é mais direto, tem umas cenas que parece que foram feitas para o cinema, e a gente sabe que é verdade, porque esse livro é baseado no filme. O que eu mais gostei é que, mesmo ele sendo leve, ainda tem uma tensão um pouco real, sabe? Aquela sensação de ninguém vai acreditar em mim é muito presente nesse livro. Até porque o protagonista é um adolescente que descobre que o vizinho dele é um vampiro. Ele vai falar isso para um adulto e até para outros adolescentes, e quem vai acreditar nele? Foi uma leitura bem gostosa, bem rápida, e é perfeita para quem gosta de um terror nostálgico, cinematográfico, sabe? E é legal você ter as duas experiências, tanto a literária quanto a cinematográfica, porque depois você consegue ir comparando, sabe? O livro é bem fiel ao filme, mas é aquilo, né? Sempre tem alguma coisinha a mais, alguma coisinha a menos. Eu recomendo. No fim das contas, acho que esses 3 livros mostram como cada vampiro pode ser diferente, dependendo da época e do autor. Drácula é um vampiro elegante, gótico e assustador. Salem é um vampiro como uma metáfora, o mal que contamina a cidade inteira. E A Hora do Espanto é um vampiro mais pop, mais anos 80, cheio de ação. Foi um mês cheio de sangue literário e várias descobertas também. O Drácula virou um dos meus favoritos do ano. Salem me fez pensar sobre ritmo de leitura e expectativa, e A Hora do Espanto me lembrou que, além de ser um terror, pode ser também divertido. Então é isso, esses foram os meus vampiros do mês. Comenta aqui quais foram as suas leituras do mês de outubro, se você já leu esses livros e o que você achou. Então, beijos literários e até o próximo capítulo.